Sejam todas muito bem-vindas a essa aula dos 7 P's. Você nunca deve ter escutado falar nisso, mas com certeza você já escutou falar em crença limitante. Isso mesmo, os 7 P's são as crenças que nos limitam na vida. Crenças que a gente trouxe lá de trás dos nossos antepassados, da nossa época de escola, trouxemos e que hoje vai te influenciar de alguma maneira. Te influencia provavelmente negativamente. Então, vamos ver agora cada crença dessa. Quais são os 7 P's que temos na nossa vida? São os nossos pais, professores. Aqui, gente, eu não falo de professores pessoa, eu falo da instituição de ensino como um todo. Padres, também não falo da Igreja Católica, eu falo sobre instituição religiosa, que abrange todas as religiões. Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de dogmas e paradigmas. Os patrões, que são as empresas na qual a gente já trabalhou ou trabalha, a preguiça, a procrastinação e o preconceito. Nós vamos ver esses 7 P's um por um e como que eles influenciam. Sendo que esses 4 primeiros são efeitos externos que vêm na nossa vida. Os 3 últimos são internos. A gente precisa combater isso. Então, vamos ver um por um e o que eles trazem para a nossa vida. Os nossos pais. E vocês já pararam para pensar o quanto que os seus pais limitam a sua vida, quanto que eles depositam sobre você crenças que não existem ou que foram crenças que foram passadas dos teus avós para eles passaram para vocês, e seus avós receberam dos pais deles e por aí vai. Crenças que, de repente, lá atrás valia, mas que hoje, no mundo atual que a gente vive, não vale mais, não se encaixa mais. Quando que os seus pais tiveram crenças que possam ter trago inconscientemente coisas para o seu dia a dia? Vamos lá, vamos ver um exemplo bom aqui. Sua mãe veio de uma criação em que o correto é a mulher cuidar da casa e dos filhos e o marido trabalhar fora e trazer o dinheiro para dentro da casa. Isso lá atrás já existia. Lá atrás a mulher não podia trabalhar. Há anos e anos e anos atrás, a mulher tinha que ficar dentro de casa, ela não tinha valor no trabalho, ela não tinha valor numa empresa. Ela tinha que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos, o marido saía para trabalhar, trazia o sustento para dentro de casa, e ele que era o provedor do lar. Quantas vezes vocês já escutaram falar isso? A mulher não pode trabalhar fora, a vida da mulher é ser dona de casa, é ser mãe, é cuidar dos filhos. Só que, gente, nós estamos numa época em que a mulher ela tem direito, sim, de trabalhar, ela pode, sim, exercer um cargo de confiança, um cargo grande. Nós já tivemos aí mulher presidente, piloto de helicóptero, piloto de avião, nós temos mulheres no Uber, mulher gari, a gente vê mulher hoje em várias áreas de atuação, mulheres empreendedoras, empresárias. Por que ela não pode? Por que ela tem que ficar cuidando da casa e do marido apenas e dos filhos apenas? Filhos é feito por todo mundo, pelo pai e pela mãe. Por que só a mulher tem que ter a obrigação de cuidar dos filhos? A casa é de todo mundo, é da mulher, do marido, dos filhos. Por que só a mulher tem que cuidar da casa? Por que o marido não pode? Isso não existe. Então, isso é uma crença que os seus pais mandaram para você e você acreditou nisso e isso ficou embutido dentro de você em que, eu sou mulher, eu não posso trabalhar fora. Eu sou mulher, eu não posso empreender, eu não posso ter um negócio meu, eu não posso investir no meu sonho. Eu tenho tanto sonho de ser uma empreendedora de sucesso. Não, mas eu não posso porque a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó falou que eu tenho que cuidar da casa e do marido. Isso é uma crença que você trouxe para a sua vida e que muitas das vezes te coloca dentro de uma caixinha, te trava na hora de empreender e não permite. E essas são as caixinhas que a gente vai se permitindo ao longo da vida ficar nela. Olha, sua mãe, com certeza a sua avó passou para ela, a sua bisavó passou para sua avó, que passou para ela e passou para você, que tem que seguir um ciclo de namorar, noivar, casar e ter filhos. Isso é um plano de vida familiar, isso é um plano de vida feliz. Mas quantas mulheres por aí não querem ter filhos? Quantas mulheres por aí não querem casar? E está tudo bem. Ela não é obrigada a ter filhos se ela não quiser. Se ela se sente realizada em não ter filhos, por que ela tem que ter filhos? Para agradar os outros? Não.
E tudo bem, isso daqui, eu também acredito que a vida tem que seguir um ciclo de namorar, noivar e casar. Eu, particularmente, acho que a vida hoje está pulando esses ciclos, essa escada. Porém, a pessoa não é obrigada a casar, ela casa se ela quiser. Ela não é obrigada a ter filho. Quantas mães, quantas mulheres por aí, mães não, desculpa, quantas mulheres por aí são realizadas sem ser mãe? E está tudo bem. Ela vai viver uma vida feliz, uma vida alegre, mesmo não tendo filhos. E está tudo normal. Só que você veio de uma crença em que você é obrigada a ter filho para você ser feliz. E isso não é verdade. É mais uma crença que colocaram na sua vida. Os seus pais te ensinaram que para você ser bem-sucedida, você tem que trabalhar de carteira assinada ou ter um emprego público. Isso é estabilidade. Gente, estabilidade não existe. E com essa pandemia que a gente acabou de passar, a gente viu que estabilidade não existe. Quantas pessoas se achavam super seguras no emprego e simplesmente foram mandadas embora no meio da pandemia? Quantas empresas por aí elas estavam ali alicerçadas, estavam bem, estavam crescendo, e com essa pandemia elas fecharam, elas faliram. Então, assim, essa é uma das crenças. Você não precisa trabalhar em CLT com carteira assinada, estar presa ao horário, estar presa gastando seu tempo e sua energia no sonho dos outros para você ser bem-sucedida. Você não precisa ter um emprego público para você ser bem-sucedida. Você pode se empreender, ter o seu negócio próprio, ter tempo para você, ter tempo para cuidar de você, ter tempo para cuidar dos seus filhos, ver o crescimento dos seus filhos, e está tudo bem. E você é bem-sucedido, você é feliz. É mais feliz do que se você tivesse de carteira assinada. Que o índice de burnout por aí está muito grande, eu vou falar isso aí mais na frente. Então, assim, são crenças que vocês trouxeram dos seus pais para você e que hoje te limita a ser uma empreendedora de sucesso, a ter um negócio próprio. Agora nós vamos ver o segundo P, que são os professores. Mais uma vez eu vou falar, não estou falando dos professores em si, respeito muito e acho que eles deviam ser muito valorizados, porque, afinal de contas, grandes empreendedores, grandes empresários, eles estão aí porque teve um professor que um dia ensinou a eles. Mas aqui eu falo da instituição de ensino de uma forma geral. Vamos entender quanto que os professores te limitam, essas instituições. E vocês já pararam para pensar o quanto que eles te limitaram? Por exemplo, na escola você aprendeu que deve usar uniforme, e aí você fica igual a todo mundo. Ou seja, você não quer usar uma saia, mas tem que usar. Você não quer usar uma calça, mas tem que usar. Você passa a ser mais um. Você passa a ser igual a todo mundo, sendo que você não é igual. Nem os nossos dedos da mão são iguais. Deus foi tão perfeito que fez cada um diferente do outro. Nas escolas, você também foi ensinado que você tem sempre que acertar, você tem que ser o mais inteligente, você tem que se destacar. A vida não é feita só de acertos, a gente erra. E quanto que isso nos limita hoje? Por quê? Hoje, se você fizer alguma coisa e errar, você acha que é errado você errar. Mas não é, isso faz parte da vida. Então, as instituições de ensino te limitaram muito a isso, elas te obrigam a acertar sempre. Você só vai ser inteligente se você acertar sempre. Ela também limita a sua criatividade. Por quê? Você tem que escrever num caderno da esquerda para a direita, de cima para baixo, na linha, sem sair da linha. Se você sair da linha, você está errado. Você não escreve direito, se você passar um pouco da margem, você não sabe escrever, você precisa de caligrafia, mas não é assim. A criatividade vem da nossa liberdade de pensar. E como que você se liberta de pensar? Escrevendo livremente. Isso daqui é uma limitação que você traz para a sua vida, muito, muito grande, tá? Então, quem ainda não prestou atenção nisso, para e analisa. Você, nas instituições de ensino, nas escolas, você também é ensinado que as respostas das provas e dos exercícios, ela só tem uma resposta correta, que é aquela baseada naquele livro ou naquela apostila. Você não pode dar sua opinião, você não pode dar sua visão sobre o assunto, tem que ser aquilo que aquele autor escreveu e acabou. Se você der a sua opinião, mesmo que seja contrária daquilo, você está errado. Então, as suas provas e os seus exercícios, eles só têm certo ou errado baseado na visão de uma outra pessoa. Ou seja, você foi limitado a expor a sua visão, seu pensamento sobre aquele assunto. Se você sair fora do que o autor quis,
Acabou, você está errado. Viu o quanto te limitou? Agora, eu vou te dar um exercício aqui. Pega todo dia uma folha em branco, folha 4 em branco, uma caneta, e vai escrevendo livremente, para você ver o quanto que você vai libertar a sua criatividade. Então, vocês já pensaram o quanto que a instituição de ensino te travou na vida? Agora vamos falar dos padres. Mais uma vez, vou falar. Não estou falando dos padres, estou falando da instituição religiosa de uma maneira geral. Eu estou falando dos dogmas e paradigmas que existem em qualquer religião. Tá? Então, não estou falando da Igreja Católica, é todas as religiões. São dogmas e paradigmas que existem em todas as religiões. Você vive um casamento que existe muitas brigas verbais, físicas, e você está correndo risco de vida ali dentro. A gente vê hoje em dia por aí quantos feminicídios tem, quantas mulheres são mortas pelo marido porque estão vivendo aquele casamento ali perigoso, aquele casamento com agressões, e seus filhos estão crescendo vendo isso. E aí vira os líderes religiosos e fala para você, não, você tem que viver casado, casado até que a morte os separe, o divórcio não é coisa de Deus. Calma aí, vamos parar e pensar. O divórcio não é coisa de Deus, mas e agressão física? E você correr o risco de vida? E você expor os seus filhos a verem aquela violência, aquela briga toda ali dentro da casa? Isso é coisa de Deus? Entendeu? Você vai parar quando? Até que a morte os separe, ou seja, seu marido vai, te mata, você morreu, pronto, separou. Você não podia ter evitado isso tudo? Então, assim, são dogmas que arriscam a sua vida, que te limitam na vida, porque se você se separar, você vai viver uma vida feliz, você vai poder criar os seus filhos de uma maneira mais feliz, que eles não vão estar vendo aquelas brigas ali, e você vai ter oportunidade de viver por mais tempo. Alguns líderes desprezam as pessoas de outras religiões, não deixam que elas entrem ali nesse meio. Entendeu? Só que errado. Deus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, os líderes, muitas das vezes, por terem alguém de uma outra religião, ela é impedida de entrar naquele ciclo, ela é olhada de uma maneira diferente, e fulaninha de tal religião, eu sou de tal, então não posso me juntar a ele. Gente, tem gente boa e gente ruim em todas as religiões. Em todas elas. Tem gente que tira a roupa do corpo para te dar, independente da religião. Agora, tem outras que pisam no seu pé para você cair mais rápido. Então, a gente tem que amar todo mundo, independente da cor, raça, religião, sexo. A gente tem que amar o próximo como a gente ama nós mesmos. E quando a gente começa a colocar a religião na frente de tudo, a gente está trazendo uma crença para a nossa vida. A gente está limitando círculos de pessoas na nossa vida, a gente está limitando pessoas que nos ajudam, pessoas para a gente ajudar. Por quê? Porque uma religião, um dogma e um paradigma te limitou a não gostar da outra pessoa, a evitar a outra pessoa, porque ela é de uma religião diferente. Isso é uma crença que limita o seu subconsciente. Outro exemplo aqui. Dentro de várias religiões, os líderes eles falam que você tem que ajudar ao templo. Você tem que levar o seu dízimo e as suas ofertas para dentro do templo. Gente, eu não estou falando isso só de igreja evangélica, não, tá? Porque dentro de igreja católica, dentro de centro espírita, dentro de várias outras religiões, existe também o dízimo e as ofertas. Isso daí não vem só da igreja evangélica, não, vem de todas as religiões. Então, assim, os líderes falam que você tem que levar o seu dinheiro para dentro daquela instituição que você está ali servindo, que você está ali convivendo, congregando. Só que, se tem uma pessoa, se eu tenho um vizinho, ou se eu tenho uma pessoa que eu conheço, que está precisando, está necessitando de um dinheiro para fazer umas compras ou para pagar uma conta, que ele está com os filhos passando fome, e eu tenho dinheiro, qual é o pecado, qual é o erro de eu pegar aquele dinheiro e ajudar aquela pessoa, ao invés de dar ela na instituição onde eu estou congregando? Nenhum.
eu estou ajudando o meu próximo. Só que vários líderes falam, não, você tem que trazer o dinheiro para cá, porque você serve aqui, porque você utiliza desse espaço, porque você tem que ajudar a pagar esse espaço. Mas não, a gente tem que ajudar o próximo. Então, isso é uma crença que nos limita à vida, nos limita a não querer ajudar o próximo, que não seja do nosso lugar onde nós estamos congregando. Isso é uma crença. Vocês já pararam para pensar nisso tudo, gente? Quanto que isso te limitou até hoje? Até agora, nós vimos as crenças limitantes externas. Agora, vamos passar para o mais difícil, que são as crenças limitantes internas. Aquilo que a gente verdadeiramente precisa trabalhar, só que é uma luta da gente contra a gente mesmo. A preguiça. A preguiça, ela é sobre você e não sobre o outro. Até agora, o outro que tinha influência na nossa vida. Os nossos pais, a instituição de ensino, a instituição religiosa, eles que influenciavam na nossa vida, nos colocavam em caixinhas e nós nos permitimos a ficar dentro dessas caixas. Agora não, somos nós que nos colocamos dentro de caixas e nos permitimos ficar ali dentro. Agora o negócio muda de figura. Então, vamos lá. O que é a preguiça? É exclusivamente aquilo que você precisa fazer para sair da zona de conforto. Aquele lugar gostosinho, quentinho, que você está ali, mas que você precisa sair. E aí você fica com aquela preguiça e se mantém ali dentro. E isso vai te atrapalhando no dia a dia. Gente, eu sei que às vezes a gente vai para um novo e o novo assusta, o novo traz medo, porque você está saindo do seu lugar quentinho, seu lugar de conforto, um lugar que você conhece, que você já sabe tudo o que pode acontecer, o que não pode, e indo para um novo, indo para um diferente. Isso é normal trazer medo, isso é normal trazer desespero, você ficar assustada, mas é necessário. É necessário você sair da onde você está aí para o novo, para você conhecer um outro espaço, para você crescer na vida, para você avançar na vida. Tá? Isso daí é muito, muito importante. E aí você vê pessoas lá crescendo, 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 e aí você fala, ela teve sorte, como ela prosperou, tem alguém por trás ajudando e sustentando, mas não, é porque ela saiu do lugar, ela quis experimentar o novo, ela se deu oportunidade para experimentar o novo, ela lutou contra os medos dela, ela lutou contra o pavor de enfrentar o novo, e ela só foi. Ela só foi isso que a gente precisa fazer, sair do nosso lugar e guerrear as nossas guerras em busca dos seus sonhos, em busca dos seus projetos. Entendeu? Mesmo que isso te cause medo, frustração, decepção, é normal. Mesmo que você erre, é normal. Você errou, você acertou. Traz medo, luta contra o seu medo. Se decepcionou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. E vai à frente, mas você foi, você tentou. Para de preguiça, sai da sua zona de conforto, vai colocar sua voz no mundo, vai agir sua vida, porque lá na frente você vai ver o quanto foi bom você lutar contra a sua preguiça. Se coloque em movimento, busca o seu sonho, busca o seu sonho, busca o que você quer. Eu tenho certeza que você consegue e você pode. Ou você vai querer continuar aí na preguiça e se lamentando para o resto da vida. E aí você fala, fulana está ganhando muito bem, fulana está muito bem, porque lá atrás ela se levantou e foi lutar contra a preguiça dela. E você continua aí sentada se lamentando e ela vai continuar crescendo e você vai continuar se lamentando. É isso que você quer para sua vida? Pare e analisa. Agora vamos ver o outro P, que é a procrastinação. É algo que pega muito, muito, muito as pessoas. Porque elas têm o hábito de empurrar com a barriga. Elas têm o hábito de ficar deixando para depois aquilo que ela pode fazer hoje. Por quê? Porque a tarefa ela não gosta, porque a tarefa é demorada, porque ela vai perder muito tempo fazendo aquilo, e aí ela vai procrastinando, ela vai deixando para depois, vai deixando para o dia seguinte, e cada vez vai ficar mais difícil. Você acha que uma tarefa que é difícil hoje, você deixar para amanhã, ela vai ficar fácil?
Não vai, ela vai continuar uma tarefa difícil. Entendeu? Então, assim, a procrastinação, ela te limita a alcançar os seus objetivos, ela te limita você estar com a cabeça livre, porque você todo dia vai ter alguma coisa para fazer, porque você passou a sua tarefa para o outro dia. E aí sua agenda vai ter sempre aquela mesma tarefa, e aquilo dali vai te irritando, aquilo dali vai te causando preguiça, aquilo dali vai te limitando. Então, você precisa parar de empurrar com a barriga, você precisa cortar esse ciclo da sua vida. Quer ver um exemplo muito grande? Quando eu fazia prova de escola ou de concurso, o que eu fazia? Eu começava pela matéria mais difícil que eu achava, ou pela questão mais difícil, e deixava mais fácil por último. Por quê? Do meio para o final, você já está cansada, você já está exausta, quer logo que termine aquilo, e as mais fáceis fica mais fácil de você fazer. E as mais difíceis, você tem que fazer primeiro. Por exemplo, eu nunca gostei muito de português, de história, e eu pegava essas matérias primeiro. Agora, matemática, que eu sempre gostei, eu deixava por último, porque me dava prazer. Era como se eu me desse um prêmio por eu ter feito aquilo mais difícil primeiro e ter concluído aquela tarefa. Então, eu deixava as mais difíceis primeiro e as mais fáceis para depois. Entendeu? Começa a fazer isso na sua vida. Você precisa pegar as tarefas que você não gosta. Vamos supor, você vai fazer o seu planejamento do dia. Aí você tem ali suas tarefinhas do dia. Tem duas tarefas ali que você não quer fazer de jeito nenhum, porque você sabe que vai demorar. Comece o dia fazendo elas. E deixa aquela que você tem certeza que vai dar certo para o final. Por que você faz isso? Porque vai ser mais fácil de você concluir. Vai ser mais fácil de você terminar aquela tarefa. Você vai fazer ela com um pouco mais de vontade do que se você deixar para o final, onde você já está cansado. E pega essa tarefa que você gosta, o gostosinho, deixa como um prêmio para você fazer. Não, eu vou concluir essa e essa tarefa. Eu concluindo essa e essa daqui eu vou me dar como prêmio. Eu só vou passar para essa daqui que eu gosto se eu concluir as duas primeiro. Senão, não ganho esse prêmio. Começa a fazer esse exercício com você mesmo, que você vai ver o quanto que você vai deixar a procrastinação de lado. E use táticas para você não empurrar com a barriga aquilo que precisa ser feito. A procrastinação, ela limita os seus sonhos, as suas conquistas e a você chegar ao seu objetivo. Por quê? Uma tarefa que é feita em um dia, você às vezes passa uma semana e não faz ela. E isso vai te impedindo de chegar lá na frente. Se o seu sonho é para ser conquistado em um ano, com esse empurrar da barriga, você vai conquistar ele, de repente, em 2, 3. E aí vem um outro P, que é o preconceito. Sim, o preconceito é algo que nos limita muito, muito, tá? Quer ver? Você já teve uma ideia que você enxerga que iria mudar e ajudar muitas pessoas e que você não colocou em prática por medo do que os outros vão pensar? Por medo de não dar certo? Por medo de ser uma ideia horrível ou por meio que não ajudaria ninguém. Para que eu vou ensinar isso? Não vai ajudar ninguém. Ninguém quer aprender sobre isso. Esse é o seu preconceito. É quando você julga o outro. É quando você se limita a não ver a quantidade de oportunidades e possibilidades que você tem para enxergar o mundo e para ajudar outras pessoas. Coloque na sua cabeça o seguinte: tem gente no mundo que sabe menos que você. Tem gente que quer aprender aquilo que você sabe. E o seu preconceito não deixa você ver essas oportunidades. Coloca na sua cabeça que o não você já tem. Então, por que você não vai atrás do sim? Por que você não corre atrás do sim? Você já tem o não. O não é tão fácil. Ah, não vou pedir isso a fulano porque eu sei que ele não vai me emprestar. Tá. E se ele te emprestar? E se ele te der? E se ele te der uma ideia melhor? E se ele tiver algo melhor do que aquilo que você vai pedir? O não você já tem. Eu sei que ele não vai me emprestar. Pronto, você já tem o não. Vai atrás do sim. Vai tentar. Não deixa que o preconceito te paralise. Não deixa. Ó, você teve o mais complicado, que é uma ideia. Por que o mais simples, que é ensinar, você não pode colocar no mundo? Você, só de você ter ideia, você já está à frente de muitas pessoas que nem a ideia teve.
Por que que você tem que ter o preconceito e se limitar de, elas não vão querer? Se coloque à frente, vai, luta, sobe os degraus. Todo mundo que hoje é grande ou tem um projeto maravilhoso no mundo, erraram quando começou. Começou do zero. Começou do zero. Você acha que quem tem milhões de seguidores hoje no Instagram começou com milhões de seguidores? Não, ele começou com 0 seguidores, 0 curtidas, 0 publicações, 0 comentários. Só que eles lutaram, eles foram atrás do sim. Eles foram atrás do sim, não deixaram que a preguiça, que o preconceito, que a procrastinação pegasse eles e limitassem eles. E hoje eles têm milhões. Nada começou 100% pronto. A Uber, o Waze, quando começaram, eles pegaram e fizeram o MPV, o mínimo produto viável, colocaram no mundo e foi acertando com o tempo. Tudo é acertado com o tempo. Não deixa que os seus julgamentos, e principalmente o julgamento dos outros, te impeçam de crescer. Coloque a sua voz no mundo. Não se permita ser colocado em caixinhas. Coloque sua voz no mundo. Vai para frente. Luta. Luta. Agora vamos à tarefinha dessa aula. Pegue um papel e caneta e escreva o que te limita em cada um desses textos. Então, vocês vão voltar e vão pensar o seguinte: meus pais, o que eu acho que os meus pais me limitaram até hoje? E escreve. Professores, escreve, vai escrevendo para cada P o que você acha que te limita. E depois a tarefa 2. Quais atitudes você vai tomar a partir de agora para quebrar essas limitações? Gente, esse exercício não é um exercício rápido, é um exercício que vai demorar, que vai levar tempo, mas faça, porque vocês vão enxergar o que está te limitando de prosseguir e poder cortar isso na sua vida, e poder melhorar, e poder ir adiante, quebrar essas crenças e lutar para você ter uma vida melhor. Então, faça esses exercícios. Não se permita mais ser colocado nas caixinhas dessas crenças. As crenças que te limitaram até agora, saia dessa caixa. Coloque sua voz no mundo. Seja uma empreendedora de sucesso. Você pode, você consegue, você é capaz. Seja uma empreendedora de sucesso. E não uma empreendedora dentro das caixinhas. Saia dessas caixinhas, coloque sua voz no mundo e vem criar aquilo que você é capaz de criar. Um negócio digital com consistência, significado e liberdade. Vem que você consegue, eu tenho certeza disso.